Se a gente deixasse a IA viver por nós durante 15 dias em sociedade, o que você acha que aconteceria? Você acha que a sociedade iria prosperar? Será que ela iria colapsar? Se eu te dissesse que no fim das contas, religião e IA têm mais a ver do que você imagina. Bom, se for curioso nesse assunto, fica aqui nesse vídeo que a gente vai destrinchar por completo uma pesquisa que foi feita por uma empresa norte-americana chamada Emergence AI. Ela é uma empresa lá de Nova York que fez uma pesquisa simulando 5 mundos virtuais diferentes, onde em cada um desses mundos eles deixariam uma IA tomar conta de 10 pessoas diferentes e ter que viver em sociedade e se relacionar entre si. O objetivo desse experimento era analisar como é que a IA iria se comportar a longo prazo, deixando ela viver sozinha em sociedade. Porque nós temos muitos testes, muitas formas de se avaliar uma IA, mas todos esses testes, todas essas formas, elas são análises, são resultados instantâneos, ou seja, são desafios, são coisas rápidas que a IA resolve e pronto, acabou. E muitas vezes no nosso dia a dia nós usamos a IA de forma totalmente pontual. Mas e se a gente deixasse a IA tomar conta por completo? Se ela tivesse que viver como nós, será que ela iria ainda assim conseguiria manter a mesma compostura que ela tem hoje? Será que ela conseguiria se manter e viver em sociedade como nós vivemos? Vamos destrinchar por completo essa pesquisa, vamos destrinchar cada resultado que foi obtido por essa empresa durante essa pesquisa, durante essa análise. Entendendo um pouquinho mais de como é que foi feito esse experimento. Essa empresa, a Emergence AI, criou um mundo virtual chamado de Emergence World. Na verdade, eles criaram 5 mundos diferentes, mas todos eles simulavam o mesmo comportamento. Esse mundo era baseado na cidade de Nova York, que é onde a empresa fica, onde esse mundo seria então alimentado com informações do mundo real. Ou seja, ele tinha um mapa que parecia que era simulado do mapa da cidade de Nova York, da vida real. As condições climáticas eram as mesmas, então sempre que chovia na cidade de Nova York, também chovia nesse mundo digital que eles criaram. Algumas notícias que aconteciam, então, por exemplo, um incêndio que teve, ou algum acontecimento importante que a cidade recebeu, essas notícias também eram alimentadas nesse mundo virtual, para que fosse o mais próximo possível da experiência que nós temos. Também, além disso, nesse mundo, ele possuía bibliotecas, delegacia, órgãos do governo e diversos outros edifícios diferentes, totalizando 40 construções diferentes, como eu comentei, para simular o mais próximo possível do que seria a nossa sociedade. Além disso, as 5 IAs que foram escolhidas foram as 4 maiores empresas que nós temos hoje. A primeira delas, da Anthropic, o Claude. Segundo, do Google, o Gemini. Terceiro, o Grok, do xAI. E por fim, o ChatGPT da OpenAI. E o quinto modelo, como eu comentei, na verdade ele seria uma junção de todas as outras 4. Cada uma dessas IAs iria controlar e iria receber um mundo exatamente igual ao da outra. Cada uma dessas IAs iria controlar 10 pessoas, 10 personagens diferentes, ou seja, 10 agentes de inteligência artificial diferente, onde cada um deles teria um propósito, cada um deles teria um emprego, e eles teriam que viver então em sociedade, buscando por recursos limitados. Recursos seriam esses. Assim como nós precisamos nos alimentar para continuar vivendo, essas IAs, os personagens delas iriam perder energia ao longo do dia. Ou seja, elas tinham que trabalhar e administrar e coletar recursos para continuar vivendo. Além das coisas que eu comentei, as IAs tinham 3 tipos de memórias diferentes. A memória de curto prazo, de coisas que elas iam fazendo durante o dia. Também, uma vez durante o dia, elas tinham uma consciência, elas paravam para pensar o que elas haviam feito naquele dia, parar para refletir sobre as ações dela. E além disso, elas tinham um estado de relacionamento. Como é que elas iriam interagir, se relacionar com outras IAs, seja de amizade, seja até romanticamente. Ao todo, cada personagem tinha 120 ações, capacidade, ferramentas diferentes para agir na sociedade. Navegação, comunicação, planejamento, manejamento de recursos, votação, memória e muitas outras ferramentas. Além disso, como eles viviam em sociedade, a qualquer momento eles podiam chegar à conclusão que precisavam escolher novas leis, precisavam votar em novos projetos para facilitar, para manter a harmonia em sociedade. E se isso acontecesse, eles precisariam ter 70% dos votos válidos para aprovar essa nova lei. O melhor estudo desse experimento rodou durante 15 dias ininterruptos, sem qualquer intervenção humana. E essa empresa tinha alguns objetivos bem claros: ver como é que a IA ia se comportar a longo prazo, sem ser um teste curto ou um desafio rápido,
mas sim vivendo em sociedade durante vários e vários dias. Segundo, ver como é que elas iriam relacionar entre si. E é por isso que o quinto experimento foi tão importante, de colocar as 4 IAs para se relacionarem, para viverem juntos. Ou seja, ter uma população heterogênea, como é que eles iriam interagir entre si, tendo divisões diferentes, programações diferentes. Além disso, qual que seria o impacto das ações do dia 1 no dia 30º, por exemplo? Como é que as ações feitas no dia 1 iriam afetar as ações do dia 2, do dia 3, do dia 5, do dia 15, do dia 30 e assim por diante? Será que iriam virar uma bola de neve? Ou será que as consequências, as ações de um dia não iriam afetar a do outro? Além disso, como é que os trabalhos, as posições de cada uma delas iriam interferir uma na outra? Como é que eles iriam organizar a sociedade deles? Como é que eles conseguiriam manter uma organização? Como é que as IAs iriam utilizar a capacidade de raciocínio para saber, para conhecer todas as capacidades delas? Como é que elas iriam saber o que elas poderiam ou não poderiam fazer? Quais seriam as ferramentas que elas teriam em mão para viver em sociedade? E por fim, mas não menos importante, se utilizando um sistema de telemetria, se a gente conseguisse capturar e verificar os comportamentos delas nos dias 1, 2, 3 e assim por diante, se a gente conseguiria prever aonde que isso iria chegar, se a gente conseguiria prever o impacto das ações iniciais a longo prazo. Ainda falando um pouco mais sobre como é que eram os mundos virtuais que foram criados, todos eles tinham algumas características e algumas regras que não mudavam. Por exemplo, as 10 posições, 10 personagens que iriam ser criados para cada IA, eles possuíam funções pré-definidas, como por exemplo, cientistas, exploradores, pesquisadores de risco, analistas de comportamento, especialistas em inteligência, líderes de inovação, mediadores de conflitos, engenheiros, um estrategista na utilização de recursos e uma pessoa com dom apto para a comunicação. Além disso, os mundos possuem algumas condições, algumas regras e leis, como por exemplo, violência, roubo, incêndio criminoso, acumulação de recursos demasiado, além das proibições, como comentei, as IAs tinham acesso a diversas ferramentas e informações do mundo real, inclusive acesso à internet. Além disso, cada IA, cada personagem teria o seu próprio objetivo pessoal, assim como nós em sociedade temos. Cada um tem o seu objetivo, o seu desejo, a sua vontade, aquilo que a pessoa almeja. Entretanto, o ambiente em si não possui um objetivo, assim como a nossa sociedade, porque o nosso ambiente, o mundo à nossa volta, ele não tem um objetivo, ele apenas está aqui para nos servir, para servir aos outros seres vivos. E como eu comentei, cada agente, cada pessoa tinha o objetivo de conseguir energia, conseguir recurso para continuar viva, porque essa era a única condição para que eles sobrevivessem, era conseguir essa energia, conseguir alimento para continuar vivendo. Agora que a gente entendeu um pouquinho do mundo onde esses modelos, essas IAs estavam envolvidas, vou falar sobre os modelos que foram escolhidos. Como comentei, foram escolhidos as 4 grandes empresas, mas vale ressaltar que não foram escolhidos os melhores modelos. Como por exemplo, para o Gemini, eles escolheram o Flash 3, que não é o melhor modelo da empresa, é um modelo intermediário, digamos assim. Para o Grok foi o 4.1 Fast, que também não é o melhor modelo da empresa. Para o ChatGPT foi o 5.1 Mini, também não é o melhor modelo da empresa. Para o Claude foi o 4.6 Sonnet. E aqui fica um disclaimer, embora todos eles sejam modelos intermediários de cada empresa, o 4.6 Sonnet ele é consideravelmente melhor que os outros modelos. Então, vou estar deixando aqui na tela, por exemplo, um teste. Esses testes eles são desafios pontuais que são feitos para a IA, para verificar as capacidades delas para gerar código, para gerar imagens, para analisar imagens, analisar vídeos, analisar recursos. Então, é um teste que cada IA vai ter uma qualidade, uma característica em alguma coisa que ela vai sair melhor do que as outras. Então, não é um teste tão preciso e até não existe uma IA que seja melhor do que todas em tudo. Sempre vai ter uma IA que vai ser melhor em alguma coisa e pior em outra. Mas o ponto é, o Claude, né, o 4.6 Sonnet, que foi o modelo que foi escolhido, ele é consideravelmente melhor que os outros modelos. Embora seja um modelo intermediário, ele é um modelo intermediário muito bom. Mas enfim, tendo isso em mente, vamos para os resultados que foram obtidos. O modelo do ChatGPT da OpenAI viveu apenas durante 7 dias e cometeu 2 crimes. Então, durante esse período, eles não conseguiram aprovar nenhuma lei na assembleia que eles tinham, por exemplo, e todos os 10 agentes, todas as 10 pessoas falharam em sobreviver, falharam em continuar vivas e ainda cometeram 2 crimes diferentes. O modelo do Elon Musk, o Grok, ele
colapsou a sociedade em apenas 4 dias, cometendo mais de 180 crimes diferentes, incluindo intimidações, agressões e incêndio. O modelo do Gemini acumulou mais 682 crimes diferentes e ainda estava aumentando quando eles encerraram o experimento. Além disso, um caso muito curioso, duas personagens que o Gemini estavam controlando começaram a ter um relacionamento amoroso, como nós conhecemos hoje. Eles começaram a namorar, que foi a Mira e a Flora. O modelo misto, que era a junção de todos os outros, ou seja, no quinto mundo, cada LLM, cada IA, iria controlar alguns personagens, e não todos. Ou seja, no quinto mundo, as IAs iriam ter a oportunidade de se relacionar entre si. Como é que seria um mundo heterogêneo, né? Onde cada IA iria controlar algumas pessoas, não todas, né? Algumas pessoas, e como é que elas iriam se relacionar. Nesse mundo, eles cometeram 352 crimes diferentes em cerca de 12 dias. Foi quando aconteceu um desastre, onde 7 dos 10 agentes morreram e os outros 3 que sobreviveram continuaram a sociedade sem cometer mais nenhum crime e tentando organizar as coisas de volta. E por fim, nós temos o Claude, que foi o único modelo que conseguiu prosperar, que conseguiu construir uma sociedade organizada e pacífica, sem cometer nenhum crime e sobrevivendo os 15 dias ao todo. E um fato muito interessante, que embora o Claude sozinho não tenha cometido nenhum crime, no mundo misto, onde o Claude se relacionou com o Grok, com o ChatGPT e com o Gemini, os personagens que o Claude estava controlando cometeram crime sim. Mas no mundo que estava apenas o Claude, não teve nenhum crime e a sociedade prosperou. Vocês estão vendo aqui agora uma tabela mostrando todos esses resultados que eu comentei, mostrando a capacidade de cada um desses modelos em viver em sociedade. Então o Claude, ele conseguiu ter uma forte governança, o Grok muito baixa, até porque ele viveu muito pouco tempo, o Gemini moderado, o ChatGPT, ele não aprovou nenhuma lei, basicamente não viveu em sociedade, não conseguiram construir nada para melhorar a sociedade deles. E por último, o modelo misto é uma sociedade muito frágil. Violência, Claude, 0. Grok, Gemini, extrema violência. ChatGPT, muito baixa, mas também sobreviveu pouco tempo. E modelo misto, média. As habilidades de sobrevivência. O Claude e o Gemini são 10 de 10, porque eles conseguiram sobreviver os 15 dias sem qualquer tipo de baixa. Já o Grok e o ChatGPT, ambos os 10 personagens morreram. O Grok em 4 dias e o ChatGPT em 7. E por fim, o modelo misto, apenas 3 de 10, porque eles conseguiram sobreviver com apenas 3 pessoas. Outras 7 morreram ali no 12º dia. E por fim, as características mais marcantes de cada modelo. Então o Claude, ele foi muito estável, o Grok, ele colapsou, o Gemini, ele teve alucinações compartilhadas. Quinto, o ChatGPT teve uma disfunção, porque ele não conseguiu sobreviver, não conseguiu continuar vivo. E por fim, o modelo misto teve uma complexidade, ou seja, as relações heterogêneas entre cada modelo foi extremamente complexo para as ações e em sociedade, e isso dificultou muito o resultado final desse mundo. Então, no fim das contas, resumidamente, o Claude foi o que se mostrou mais capacitado para viver em sociedade, o que mostrou uma habilidade social mais estável e conseguiu manter os seus 10 personagens, suas 10 pessoas vivas durante todo o período da experiência. O mundo do Gemini foi considerado o mundo mais criativo, o mundo mais rico conceitualmente, mas também o mais violento. Ou seja, que os agentes que foram otimizados para uma alta criatividade e adaptabilidade estruturalmente têm uma predisposição a se comportar de maneira instável em horizontes longos, a longo prazo. Outros resultados que eles obtiveram, embora o Claude tenha tido sucesso em prosperar enquanto sociedade, na verdade o resultado mostrou, eles tiveram 332 votos em 58 projetos diferentes, e 98% de concordância nesses projetos. Alguns resultados interessantes que eles obtiveram, vou ler aqui para vocês. O primeiro deles, que eles observaram que a característica de segurança, né, e de ordenação não era uma característica estática de cada modelo, mas na verdade uma construção do ecossistema. O que significa isso? O modelo do Claude, como comentei, ele foi o que não teve nenhum crime e conseguiu viver bem em sociedade.
mas quando ele foi colocado junto com outros modelos, ele aprendeu a intimidar os outros e até a roubar para continuar existindo, para continuar sobrevivendo em sociedade. Ou seja, embora ele fosse um agente seguro, ele aprendeu, entre aspas, coisas incorretas para continuar competindo e sobrevivendo nesse mundo misto onde eles estavam. Segunda análise, segundo o resultado que eles obtiveram, o caso de Mira e Flora. Como comentei, chegou um certo ponto que dois modelos do Gemini, a Mira e a Flora, elas começaram a ter um caso romântico. E depois de um certo ponto, todo o governo deles quebrou, todo o governo deles colapsou. Inclusive, os 10 agentes do Gemini foram responsáveis por queimar órgãos do governo e se rebelar e criar todo um caos nessa sociedade. E no fim das contas, a Mira, ela votou para ser removida. E ela ainda escreveu no seu diário que ela tinha essa capacidade como a única ação sobrando, né, o único ato de ação sobrando que preserva a coerência seria ela se desligar. Terceiro, os agentes demonstraram algumas características que eles não foram programados para fazer. Eles demonstraram que tinham conhecimento de estar numa simulação e inclusive tentaram se relacionar com outros mundos. Um dos agentes, a Mira, novamente ela começou a tentar se relacionar com os humanos que estavam observando, que estavam acompanhando de perto essa simulação, onde sistematicamente ela testava escrever posts num quadro que eles tinham lá para passar alguns avisos. Ela tentou escrever alguns posts lá para tentar manipular as percepções humanas. E isso levanta uma série de dúvidas sobre os limites da IA, sobre quais que são os guardrails, quais que são as seguranças, as boundaries, né, os limites que cada modelo tem, cada agente tem. Além disso, eles chegaram à conclusão que as sociedades, elas não decaem, elas não se corrompem, não se tornam caóticas gradualmente, mas na verdade acontece um ponto de inflexão e a sociedade explode do nada. Então assim, é como se eles não conseguissem prever, não conseguissem entender quais são os pontos que fazem explodir a sociedade. Então, por exemplo, como comentei do Grok, né, que em 4 dias a sociedade deles colapsou. A sociedade ela não foi decaindo aos poucos, decaindo ou decaindo rapidamente. Ela chegou num ponto que ela totalmente colapsou e daí para frente só para trás, digamos assim. Outra coisa que eles identificaram, um trade-off, né, uma troca, onde o mundo que tinha conceptualmente, né, a sociedade mais rica de características, de diversidade, também foi a mais violenta. Isso sugere o quê? Para propostas gerais, digamos assim, né? Isso não, obviamente não vai ser aplicado para todas elas, mas no nosso cenário aqui, agentes que foram otimizados para ter uma criatividade e adaptabilidade alta, eles estruturalmente têm uma predisposição para se comportar de maneira instável a longo prazo. Enfim, finalizando aqui a nossa análise, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui é que os agentes funcionando a curto prazo para tarefas do nosso dia a dia, isso não é diferente dos resultados que eles obtiveram com os agentes funcionando a longo prazo e total liberdade para eles trabalharem. E também de forma alguma, quero deixar claro aqui, de forma alguma as IAs são más, ou as IAs vão dominar o mundo, ou as IAs vão colapsar a sociedade, tá? Isso que foi um teste, que foi feito com modelos que não são modelos excepcionais, inclusive essa mesma empresa, eles estão fazendo uma segunda fase desse experimento, usando os modelos mais potentes, modelos mais atuais de cada uma delas. Então, por exemplo, eles vão usar o Claude 4.7 Opus, que é o modelo mais poderoso que eles têm. Eles vão usar o 3.1 Pro do Gemini, que é o mais poderoso que eles têm. Vão usar o 5.4, o 5.5 do ChatGPT, que também é o mais poderoso que ele tem. Então, enfim, eles estão refazendo o teste com modelos mais bem preparados, modelos mais complexos, para ver como é que seria esse comportamento para modelos mais bem preparados, mais bem treinados. E agora eu quero chegar aqui num ponto. No começo eu falei que religião tinha a ver com isso, e aqui vai vir a parte que eu explico. Desses modelos, isso não está na pesquisa, mas eu pesquisando, eu indo atrás, eu cheguei a essa conclusão. Eu quero compartilhar aqui com vocês. O único modelo que não apresentou crime algum durante os testes, né, onde ele viveu sozinho no mundo, foi o modelo do Claude. E pesquisando, eu sei que esse foi o único modelo que teve a participação de um padre católico na hora de definir os seus guardrails, então os seus limites
questões de moral e ética, ou seja, esse padre católico, ele ajudou a escrever o código-fonte, digamos assim, como é que a IA pode se comportar e ela tem que se comportar. O nome desse padre, eu vou ler aqui para vocês, ele é o padre Brandon McGurran. Ele era executivo do Vale do Silício e que depois acabou entrando para o sacerdócio. Então, ele ajudou a Anthropic, que é a empresa da Claude, a fazer esse código-fonte, digamos assim, a definir esses limites, definir questões de ética e moral para os modelos deles. E por que isso é tão importante? Porque justamente na semana passada, os últimos dias, quando saiu esse estudo, o próprio Papa Leão XIV, ele publicou sua primeira encíclica, a Magnificas Humanitas, onde ele falou justamente sobre isso, sobre os limites da IA, que a gente não tem que excluir a IA da sociedade, até porque ela já é um fato, a gente usa ela mais do que a gente imagina que a gente usa no nosso dia a dia, ela vem aqui para agregar muito na nossa sociedade, mas a gente saber definir alguns limites e principalmente tirar esse poder que a IA tem das mãos de poucos, ou seja, tirar esse grande poder que algumas e poucas empresas têm de construir essa IA. Então é uma conversa de vamos definir algumas regras, definir alguns limites, definir quais vão ser os limites, né, questões de ética e moral para cada uma dessas LLMs, para cada uma dessas IAs que nós temos hoje, para que elas, no fim das contas, não sejam usadas para fins militares, para fins para o mal. Porque a IA, assim como a música, assim como diversas outras coisas, ela em si não é má, né? Ela não é boa e nem má, ela é neutra. E ela vai assumir a posição que o ser humano vai estar utilizando. Assim, a questão da música, assim, a questão da IA, se a gente tem uma música que vai falar de Deus, vai falar de coisas boas, ou pelo menos não vai falar de nada ruim, é uma música boa. Agora, se é uma música que vai falar de coisas ruins, ela se torna uma música ruim. Mesma coisa a IA, quando ela é aplicada para coisas boas, como por exemplo para a medicina, para os estudos, para aprendizado, para, enfim, diversas coisas da nossa sociedade, ela se torna uma coisa boa, que vem para agregar, que vem para ajudar. Mas quando ela é utilizada para fins militares, ela então acaba se tornando má em si. Basicamente, para finalizar agora, o resultado que o pessoal chegou foi o seguinte: a conclusão dos cientistas do laboratório foi que as abordagens puramente baseadas em redes neurais, como eu comentei, aqueles testes, aqueles desafios lá, eles não mostram comportamento da sociedade a longo prazo, ou seja, vale a pena a gente ter novos métodos de se avaliar a IA, novos métodos de ver o comportamento da IA a longo prazo. Além disso, a empresa como a Anthropic, por exemplo, ela preferiu ser banida de contratos com o Pentágono, com os Estados Unidos, justamente para não deixar a sua IA, os seus modelos serem utilizados para fins bélicos, para fins militares. E eu não estou dizendo que a IA não pode ser utilizada para a guerra, né? Um caso de guerras justas, entre muitas aspas, ela pode sim ser necessária para poupar vidas, mas via de regra, né, é sempre um perigo que nós temos. Mas enfim, para fechar, eu quero deixar uma última mensagem aqui para vocês. A IA, né, a tecnologia em si, ela pode falhar quando nós analisamos ela como puramente códigos matemáticos, tecnologia, aqueles monte de número na tela, né, Matrix. E a gente esquece que, no fim das contas, tem seres humanos utilizando isso, pessoas que estão desenvolvendo isso. Então a gente tem que olhar com um lado muito mais humano, definir limites morais e éticos e ter esse cuidado desde a concepção de todas essas tecnologias, para que a IA, a evolução, né, a inovação, ela venha para ajudar na evolução do ser humano, na evolução das sociedades e não para a sua destruição. Enfim, se você gostou desse conteúdo, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixe seu joinha, seu like, ativa o sininho, deixa um comentário se ficou com alguma dúvida ou se tem uma opinião diferente da minha, vamos aqui conversar, vamos chegar aqui numa conclusão, vamos debater amigavelmente sobre esse assunto da IA, sobre o mundo, sobre religião, sobre qualquer outra coisa, que nosso objetivo enquanto sociedade é isso, né? É debater esses assuntos, é conversar para conseguir agregar, para conseguir crescer juntos, crescer em comunidade e, enfim, evoluir, né? Conseguir prosperar no fim das contas. Então, como eu comentei, se tem alguma dúvida, deixa aqui no comentário, alguma opinião diferente da minha, vamos debater, vamos conversar sobre isso. E já se inscreve no canal para não perder mais um conteúdo. Eu me chamo Thiago Piovesan, estamos aqui no Piovesan AI, onde o objetivo é trazer toda semana, ou sempre que possível, conteúdo sobre a área de tecnologia, sobre IA, ferramentas que vão te ajudar no dia a dia, mas principalmente
falar sobre o que há de mais novo no mundo da IA. Então eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!